A paz do Senhor, povo de Deus. A Bíblia fala de três assuntos. A Bíblia fala de um rei, de um reino e de uma família real. Para a gente entender melhor, lá em Efésios, no capítulo 1 e verso 4, fala que nós estávamos nele antes da criação do mundo. Então, o nosso espírito, o nosso fôlego de vida estava dentro de Deus antes da criação do mundo. Lá em Gênesis, no capítulo 1 e verso 26, Deus fala para o Filho dele e para o Espírito Santo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança e domine sobre toda a terra. E em Gênesis, no capítulo 2 e verso 7, Deus criou o boneco de barro do pó da terra, soprou o fôlego de vida que estava nele, nosso espírito, soprou nas narinas de Adão e tornou-se alma vivente. Então, corpo e espírito tornou-se alma vivente. Então, Deus soprou uma vez só. Toda vez que nasce uma criança, ela já nasce com o espírito. O espírito é um só. Por isso que Eva foi chamada mãe de todos os viventes, a alma vivente. Ela era a mãe de toda a raça humana. E Deus criou o homem no jardim. Deus criou o homem excêntrico na presença dele. Deus andava no jardim todos os dias. E andar fala que Adão falava com Deus, Deus falava com ele e Adão obedecia. Então ele era excêntrico, Deus era o centro da vida dele. Só que Deus criou o homem com livre arbítrio. Ele poderia continuar sendo excêntrico ou ele poderia escolher ser egocêntrico. Ele viver egocêntrico é aquele que vive conforme os desígnios do seu coração. O homem, a partir do momento que o homem escolheu ser egocêntrico, ele deu o domínio da terra para Satanás. E Deus falou para Satanás, deixou uma promessa: da semente da mulher nascerá um varão que com o seu cetro vai te pegar o domínio de volta, vai te tomar o domínio de volta. E Deus é tão misericordioso que 4.000 anos depois, primeiro ele mandou João Batista, que essa parte é muito interessante, ele mandou João Batista e João Batista era tão importante que as pessoas perguntavam: você é o Cristo? Ele falava: não, eu sou a voz que clama no deserto. Deserto quer dizer em período de decadência espiritual do povo de Israel. Então, nesse tempo de decadência, Deus mandou o profeta João para que ele pregasse: arrependei-vos de viver conforme os desígnios do seu coração. Está vindo o Salvador e está vindo com ele o reino. Deixa ele guiar a sua vida. Então, ele veio aplanar o caminho, aquele caminho tortuoso que era para ser endireitado através da pregação de João, preparar o caminho para a chegada do Salvador. Então eles perguntavam: você é o Cristo? Eu falava: não, eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o ministério de Jesus era pregar as boas novas do reino. Então, o que é reino? Lá em João 14, Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Quer dizer, a casa é uma só. São muitas moradas. Nós somos a morada. Nós somos a família real. Que lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, fala: vós sois o sacerdócio real. Nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos a morada. Então, as moradas juntas formam o reino, porque lá em Lucas, no capítulo 17 e verso 21, fala: o reino de Deus está entre vós. Então, o reino de Deus está entre nós. Nós precisamos de manifestar esse reino.
para que as pessoas, para que possamos ser testemunha do Senhor. A Bíblia fala que lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 20, fala que nós somos embaixadores de Cristo. O embaixador é aquele que representa um país no outro país. A nossa origem, a nossa cidadania é os céus. Nós estamos aqui na terra para representar os céus. Nós somos embaixadores. Jesus foi um embaixador do céu. As pessoas sabiam onde ele morava, as pessoas conheciam os irmãos de Jesus, conheciam a mãe de Jesus. Mesmo assim, eles perguntavam: de onde que você veio? Você é diferente. Então, Jesus impactou, até hoje impacta as pessoas, com o testemunho que ele deixou quando ele andou entre nós. Então, nós devemos representar o nosso país, sermos testemunhas de Jesus, a ponto das pessoas falar: você é diferente. O que você tem de diferente? As pessoas perceber que nós somos diferentes. Nós fomos família, o sacerdócio real. Nós fazemos parte da família real. Nós somos o reino. E nós somos representantes do nosso país. A nossa cidadania é o céu. Então, tem o rei, nós somos a família real, e o reino. Nós formamos o reino, porque nós somos a morada. E esse reino, ele tem uma constituição, que é a palavra de Deus. Esse reino, ele tem as leis. No reino, as leis é a vontade do rei. Então, as vontades do rei é a palavra de Deus. Se você vai a uma corte e procura os seus direitos, todo cidadão, na sua cidadania, ele tem direito, de acordo com as leis. E no reino de Deus não é diferente. Quando você tem direito quando você anda conforme as leis. Se você vai numa corte procurar o seu direito, você fala com o juiz. Você fala com o juiz o que você está requerendo o seu direito através de um advogado. O juiz vai falar: deixa eu ver nas leis se você tem direito, se você está andando conforme a lei, se você está andando corretamente conforme as leis. Se você está andando corretamente conforme as leis, você tem direito. E no reino de Deus não é diferente. Quando você vai em oração, falando com Deus, requerendo os seus direitos, se você estiver de acordo com a palavra de Deus, você tem direito. Porque a palavra de Deus fala: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O que é um justo? O justo é aquele que anda corretamente com as vontades do rei. E as vontades do rei é a palavra de Deus. Se você pratica a palavra de Deus, você tem direito, sim. Na Bíblia fala que se praticamos a palavra de Deus, nós estamos firmados na rocha, e a rocha é Cristo. Então, quando vamos em oração pedindo a Deus os nossos direitos, porque Ele deixou promessas e nós temos direito a essas promessas. Se eu estou praticando a palavra de Deus, andando conforme a constituição do reino de Deus, eu tenho direito. E Ele vai te fornecer esse direito, Ele vai te dar esses direitos, se você estiver andando corretamente. Por que muitas orações não são respondidas? Porque a pessoa está andando de qualquer jeito, às vezes nem conhece, nem não procura entender, porque se eu sou cidadão do céu, eu tenho que saber as leis. Se eu sou cidadão de um país, eu tenho que saber, estar por dentro das leis do país. O que eu posso e o que eu não posso, o que eu tenho direito. Como Deus deixou as promessas, então essas promessas é para nós. Então, se eu estou praticando, andando corretamente, porque o justo é aquele que anda
corretamente alinhado com as vontades do Rei. Eu tenho direito das promessas que Deus deixou para nós. Porque Jesus disse: tudo o que é meu é do Pai, e tudo o que é do Pai é dos meus filhos também. Então, tudo que é dele é nosso, nós temos direitos, mas se nós estivermos andando corretamente com a vontade do Rei. Então, nós somos embaixadores, nós somos representantes, nós devemos representar a nossa cidadania, que é os céus. Então, muito obrigado e fiquem na paz.